Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação Wesley Paiva. Apoio Senar MS, transformando vidas. Olá, você que ouve a nossa programação. A partir de agora, aqui no seu rádio tem o JD1 no ar com as principais notícias aqui do estado, do Brasil e do mundo. Eu sou Wesley Paiva e em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul, o JD1 no ar tem o apoio do Senar MS, transformando vidas. E vamos conferir os principais destaques desta quarta-feira, dia 5 de junho. Destaques do dia. Tempo firme mantém calor em alta e máximas chegam a 34 graus em Mato Grosso do Sul nesta quarta. Senadores devem votar hoje a taxação em compras internacionais de até $50. Ministra Carmen Lúcia assume a presidência do TSE. Um homem foi preso em Costa Rica suspeito de abusar das enteadas de 1 e 5 anos. E Antônio João, ex-funcionário de casa lotérica, foi indiciado pela Polícia Civil por tirar valores de clientes enquanto trabalhava no local. E o PIB brasileiro cresce 0,8% nos primeiros 3 meses do ano. Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. E o tempo seco permanece atuando em praticamente todo o estado. JD1 no ar. Previsão do tempo. Com a previsão indicando tempo estável e poucas nuvens, Mato Grosso do Sul continua apresentando altas temperaturas em algumas regiões e a permanência do tempo seco nesta quarta-feira, dia 5. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, devido à presença do ar seco, são esperadas amplitudes térmicas mais elevadas, ou seja, ocorre uma diferença mais acentuada entre as temperaturas máximas e mínimas. Campo Grande teve mínima de 18 graus e a máxima é de 29 graus. Dourados amanheceu com 15 graus e atinge máxima semelhante à capital. Na região sul, Ponta Porã e Iguatemi iniciaram o dia com 16 graus e chegam no período da tarde aos 27 e 28 graus, respectivamente. Em Paranaíba, no Bolsão, os valores variam entre 16 e 29 graus. Já Três Lagoas teve mínima de 17 e a máxima é de 29 graus. Na região norte, os termômetros em Coxim marcaram 17 graus inicialmente e registram 32 graus nos horários mais quentes do dia. Na região pantaneira, a mínima em Corumbá foi de 21 graus e a máxima é de 33 graus, enquanto Aquidauana apresenta variação entre 20 e 32 graus. Hoje, Porto Mutinho é responsável pela temperatura mais alta do dia, com valores que variam entre 18 e 34 graus. JD1 no ar. Agro. E agora aqui no JD1 no ar tem as principais cotações que movimentam o mercado agropecuário, começando com a arroba do boi gordo, que hoje está cotado a R$210, a arroba da vaca gorda cotado a R$195, o milho seco saca 60 quilos hoje está cotado a R$49 e a soja em grãos também saca 60 quilos cotado a R$121. Essas foram as principais cotações do mercado agropecuário de hoje, quarta-feira. JD1 no ar. Notícias. A economia brasileira cresceu 0,8% nos primeiros 3 meses deste ano, em comparação com o último trimestre do ano passado. Os números do crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, foram divulgados ontem pelo IBGE. Na comparação anual, o PIB tem crescimento de 2,5%. Esse resultado coloca o Brasil nas projeções do Fundo Monetário Internacional como a 8ª maior economia do mundo. Mais detalhes na reportagem de Thaísa Vitória. O consumo das famílias, investimentos e serviços impulsionaram o resultado do PIB no primeiro trimestre deste ano. O crescimento foi de 0,8% em relação ao último trimestre de 2023. E na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, o PIB avançou 2,5%. O indicador representa a soma total de todos os bens e serviços produzidos pelo país e é a principal forma de medir o crescimento da economia brasileira. O setor de serviços foi o principal responsável pela variação positiva, com alta de 1,4% em comparação ao último trimestre do ano passado e 3% em relação ao primeiro trimestre de 2023. O resultado, segundo o Ministério da Fazenda, reflete o aumento da renda dos brasileiros e também do crédito que vem sendo ofertado. Atividades de informação e comunicação e imobiliária, comércio, transportes e serviços prestados às famílias estão entre as que mais se destacaram. Outro setor que puxou o resultado do PIB foi a agropecuária, com crescimento de 11,3%. Para a economista da Fundação Getúlio Vargas, Carla Bene, apesar dos impactos negativos que a agropecuária vem sofrendo, principalmente por causa dos eventos climáticos, o índice divulgado hoje aponta para uma recuperação. Esse
resultado foi um resultado positivo, importante para a economia, né? Até para as projeções para o final do ano. A agropecuária cresceu bastante, a exportação nossa, inclusive, ela tem um movimento importante. Então, se você pegar no acumulado do ano, a parte da agropecuária teve alguns pontos de queda específicos, mas esse semestre, aliás, esse primeiro trimestre já deu uma reação. Então, isso daí é bem importante também para o resultado do PIB. O presidente Lula destacou que o bom resultado foi puxado pelo consumo das famílias e serviços. O presidente também ressaltou que o Fundo Monetário Internacional prevê que o Brasil deve se consolidar como a 8ª maior economia do mundo. Reportagem Thaísa Vitória. E a equipe econômica do governo federal também apresentou ontem as medidas para compensar a perda de receitas com a desoneração da folha de pagamento. A desoneração foi aprovada pelo Congresso para 17 setores da economia que geram muitos empregos. Segundo o governo, as medidas de compensação não vão criar novos impostos. Reportagem Luciana Colares de Holanda. As medidas compensam a perda de receitas causada pela desoneração da folha de 17 setores da economia e municípios pequenos. Até 2027. O regime deveria ter acabado no ano passado, mas foi prorrogado por mais 4 anos pelo Congresso Nacional. A desoneração desses setores substitui a contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento por um percentual do faturamento, em vez do empresário pagar 20% sobre a folha de cada funcionário, paga de 1% a 4,5% da receita bruta da empresa. As empresas também foram beneficiadas com a redução de 20% para 8% do PIS/COFINS, que é uma alíquota usada para a Previdência e cobrada sobre a folha de pagamento dos municípios pequenos. Essa medida gerava um crédito que as empresas poderiam usar para abaterem outros impostos cobrados. A nova proposta do governo vai limitar o uso de créditos tributários gerados pelo PIS/COFINS. Segundo o secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, as distorções que ocorreram ao longo do tempo permitiam até que empresas gerassem saldo de impostos. É a correção de uma distorção. Ela foi criada com uma lógica de ser neutra, né? De não prejudicar as grandes cadeias produtivas. E essa neutralidade foi distorcida ao longo dos anos aí, quando se vê que ela deixou de ser neutra, na verdade, essa nova comunidade. Ela foi invertida no sentido de praticamente afastar a tributação em relação a determinadas empresas e tornar, inclusive, a tributação negativa em muitos casos. A empresa não só não paga, como ela recebe como se fosse uma subvenção do governo brasileiro em dinheiro, no ressarcimento desses créditos. A continuidade da política de desoneração da folha vai custar 26 bilhões e 300 milhões de reais este ano. São quase 15 bilhões em relação às empresas e 10 bilhões em relação aos municípios. Mas com as novas medidas compensatórias, a previsão do governo é que esses instrumentos garantam mais de 29 bilhões de reais em 2024. O ministro em exercício da Fazenda, Dário Durigan, explicou que as medidas não vão criar novos impostos. Nosso objetivo é fazer o ajuste fiscal com medidas de justiça, sem aumento de tributos, sem aumento de alíquota, sem criação de novos tributos. A desoneração da folha de pagamento dos 17 setores que mais geram emprego foi aplicada em 2012 como medida temporária e, desde então, vem sendo prorrogada. Reportagem Luciana Colares de Holanda. Quer saber como 2 letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 98 88. Nossa, até o nome não é fácil de lembrar. Cadastre 981 35 98 88 no seu WhatsApp e escreva apenas Oi. As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo bem aí, na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JD1Noticias.com JD1Noticias.com JD1Noticias.com. A notícia no seu celular. E da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves agora tem mais notícias que estão em destaque no portal JD1.
Olá, ouvintes do JD1 no ar. Os senadores devem votar nesta quarta-feira a taxação em compras internacionais de até $50, que faz parte do projeto que institui o Programa de Mobilidade Verde e Inovação. O relator, senador Rodrigo Cunha, do Podemos, retirou do projeto o texto da taxação de compras de plataformas como Shein, Shopee e AliExpress. A mudança não foi bem recebida por parlamentares governistas e da oposição. O programa Mobilidade Verde e Inovação prevê incentivos financeiros para a pesquisa e a produção de veículos menos poluentes. A taxação das compras foi inclusa no texto como jabuti, que é um termo usado para se referir à inserção de uma norma alheia ao tema principal em um projeto de lei ou medida provisória. O relatório ao projeto foi apresentado pelo senador Rodrigo, com várias mudanças em relação ao texto da Câmara. Entre elas estão a retirada da chamada taxação, que será votada hoje. E o padrasto de 2 crianças de 1 e 5 anos foi preso suspeito de abusar das vítimas em Costa Rica. Conforme as informações policiais, o padrasto era responsável de levar as crianças até a casa da cuidadora enquanto a mãe saía para trabalhar. No entanto, em uma das ocasiões em que ele levou as crianças para a casa da cuidadora, ela viu os menores sangrando e os levou até uma unidade de saúde. Já no atendimento, a equipe médica acionou a polícia, que atendeu a ocorrência e, na sequência, foi até a casa prender o suspeito. Um site local detalhou que o homem já havia sido preso anteriormente por furto em um supermercado da região de Costa Rica. O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais da cidade. E um ex-funcionário de uma casa lotérica em Antônio João foi indiciado pela Polícia Civil pelos crimes de furto qualificado mediante fraude, uma vez que ele tirava valores das contas de clientes enquanto ele trabalhava no local. Conforme as informações policiais, as autoridades foram acionadas em janeiro de 2024, depois de um cliente alegar divergências entre o valor passado pelo atendente e o extrato da conta. Diante da análise da situação, junto com as respostas contraditórias do funcionário, ele foi preso em flagrante, sendo colocado em liberdade durante a audiência de custódia. O caso ganhou repercussão em Antônio João e outras 2 vítimas compareceram na delegacia e também registraram boletim de ocorrência, entregando extratos bancários relativos ao recebimento do benefício social Bolsa Família. Foram instaurados outros 2 inquéritos policiais que constataram que o até então funcionário da casa lotérica havia realizado saques indevidos das contas. De uma das contas, ele efetuou 3 saques de mais de R$ 1.600 e da outra, ao menos 5 saques na quantia total de R$ 2.162. O ex-funcionário foi indiciado nesses 2 inquéritos pela prática de 8 crimes de furto qualificado mediante fraude em Antônio João. Sara Chaves para o JD1 no ar. Você está ouvindo? JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. E agora aqui no JD1 no ar tem o informativo diário do Senar MS. As informações sobre o andamento da cadeia de grãos em Mato Grosso do Sul são divulgadas semanalmente no Boletim Técnico de Agricultura do Sistema FamaSul. Nele você confere dados sobre o andamento das safras, condições das lavouras, análises, informações sobre o clima, comercialização, exportação e muito mais. Toda terça-feira é uma nova edição em portal.sistemafamasul.com.br. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. A ministra Carmen Lúcia destacou o combate à desinformação no discurso de posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Quem tem as informações é a repórter Mariana Fabre. A ministra Carmen Lúcia vai conduzir a Justiça Eleitoral nas eleições municipais deste ano. No discurso de posse como presidente do TSE, ressaltou que a desinformação representa um risco à democracia. A democracia é imprescindível para impedir
que prosperem as mentiras e os medos e possam vicejar, então, os afetos e as liberdades. A ministra Carmen Lúcia é a primeira mulher a presidir o TSE por 2 vezes. A anterior foi de 2012 a 2013. JD1 no ar. JD1 no ar. O cancelamento arbitrário de planos de saúde coletivo foi tema de audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais. Enquanto usuários alegam que a seleção é feita de forma discriminatória, os representantes dos planos afirmam que os custos são insustentáveis. A reportagem é de Marcela Cunha. O diretor da Associação Brasileira de Planos de Saúde, Marcos Novaes, garantiu que não há nenhum tipo de seleção de pessoas que geram mais custos na hora de reincidir os contratos coletivos de planos de saúde, mas confirmou que hoje existe um desequilíbrio econômico que impede a sustentabilidade dos planos. 55% das operadoras de plano de saúde do Brasil estão operando no negativo. Essas empresas hoje dão assistência para 23 milhões de beneficiários. A gente está aqui, correndo o risco de que, eventualmente, fiquem sem assistência porque essas empresas vão sair do mercado. A advogada Marla Mendes, da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo da OAB Nacional, rebateu ao apresentar dados que mostram que as operadoras apresentaram um lucro líquido de 3 bilhões de reais em 2023. Para ela, a decisão de cancelar os planos coletivos é discriminatória com os mais vulneráveis. Nós não somos pedintes, nós estamos pagando. E essas pessoas estão desassistidas com a iminência de risco de morte. O senador Dr. Irã, do Progressistas de Roraima, ponderou que é preciso ampliar a discussão, porque o valor repassado pelo SUS aos médicos não é sustentável. A senhora sabe quanto é que o SUS paga por um neurologista por uma consulta? R$10. 10. A tabela SUS é algo irreal, é por isso que nós temos que fazer essa discussão muito mais ampla. Já a presidente da Associação Nenhum Direito a Menos, Fabiane Simão, defendeu a criação de uma CPI dos planos de saúde. JD1 no ar. Esporte. E agora o nosso repórter esportivo Dininho Almeida tem as últimas notícias do futebol. Amistosos de seleção. A seleção brasileira feminina fez bonito mais uma vez e voltou a golear a Jamaica por 4-0, desta vez na Arena Fonte Nova. Nessa terça-feira, no último teste antes das Olimpíadas, o técnico Arthur Elias mudou a escalação titular, mas o Brasil dominou as jamaicanas do início ao fim e contou com gols de Debinha, Jennifer 2 vezes e Marta, para fazer a alegria dos mais de 31 mil presentes em Salvador. A permanência de Marta na seleção para a Copa do Mundo de 2027 ainda é uma incógnita, mas a camisa 10 mostrou que continua com o pé calibrado. Nos 2 amistosos contra a Jamaica, em Pernambuco e na Bahia, ela balançou as redes 3 vezes, com direito a 2 golaços e ajudou o Brasil a aplicar 2 goleadas por 4-0 nos últimos amistosos antes das Olimpíadas. Amistosos de seleções masculina tem hoje jogo com Bélgica enfrentando Montenegro, a França enfrentando Luxemburgo, a Espanha enfrenta Andorra e o México enfrenta o Uruguai. Pelo Campeonato Brasileiro, Juventude joga contra o Atlético Goianiense e o Cuiabá recebe o Vitória. Taça Conmebol Libertadores, o Grêmio venceu o Atipato 1-0. E pela Sul-Americana, o Internacional venceu o Real Tomaiapo por 2-0. Liga das Nações de Vôlei Masculino começou nesta madrugada. Às 3h30, a Eslovênia venceu a Turquia por 3-0. O Japão venceu a Alemanha por 3-2. E às 16h30, a Sérvia enfrenta a Holanda e a França enfrenta a Itália. Nos jogos de ontem, os Estados Unidos venceu a Argentina por 3-0 e o Canadá venceu Cuba por 3-1. Eu sou o Dininho Almeida e esses foram os destaques esportivos do JD1 no ar. JD1 no ar, direto de Brasília. Crimes de lesão corporal em hospitais e escolas poderão ser punidos com mais rigor. A reportagem é de Paula Moraes. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que aumenta em 1/3 a pena do crime de lesão corporal quando
quando cometido em escolas ou hospitais. Hoje, o Código Penal prevê para este crime penas que vão de detenção de 3 meses a 1 ano, no caso de lesão corporal simples, até reclusão de 4 a 12 anos para lesão corporal seguida de morte. A deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, ressaltou que a violência em escolas e hospitais muitas vezes se dá contra pessoas vulneráveis. E por isso a importância, nesse dia de hoje, nessa comissão, nós que votamos pela preservação da vida, nós que votamos, sobretudo, pela não violência, quando sabemos que grande parte dessa violência são também crianças, são também pessoas em alta vulnerabilidade, são também mulheres, e por isso essa avaliação aqui é um projeto que tem um mérito, sobretudo, pensado na constitucionalidade. Para o deputado capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, a solução para a criminalidade no país passa pelo aumento de penas. Ficar dizendo que os nossos presídios estão superlotados não resolve o nosso problema de segurança pública. O bandido tem que temer a força da lei, porque senão, amanhã, ele está matando o nosso filho, o nosso pai, porque ele sabe que a pena é branda e ele logo, ou de repente nem vai, e ele não vai para a cadeia, vai responder em liberdade, vai pagar penas alternativas e vai continuar com a sua vida criminosa. O projeto, que aumenta em 1/3 a pena do crime de lesão corporal quando cometido em escolas ou hospitais, será analisado agora pelo plenário. De Brasília, Paula Moraes. O presidente da Câmara analisa os efeitos da proposta que transfere terrenos da Marinha a particulares e ao poder público estadual e municipal. Ele contestou a ideia de que a matéria vai privatizar as praias brasileiras. Confira na reportagem de Luiz Gustavo Xavier. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que a versão de que a PEC que transfere os terrenos de marinha para ocupantes particulares, estados e municípios, é uma proposta que visa privatizar as praias brasileiras, não condiz com a verdade. Segundo ele, o Congresso não está discutindo privatização das praias, mas a transferência gratuita dos terrenos de marinha, onde estão instalados serviços estaduais e municipais sob concessão ou permissão. A PEC foi aprovada pela Câmara em fevereiro de 2022 e tramita no Senado. O tema deve entrar na pauta dos senadores e está sendo alvo de polêmicas nas redes sociais. Com 400 votos de deputados em 2022, que farão audiência pública para que os senadores fiquem convictos do que é o texto. E o texto é bastante diferente dessa narrativa pequena de dizer que se vai privatizar praias, que se vai ameaçar o meio ambiente, que se vai ameaçar a soberania de segurança nacional. Lira também foi questionado sobre a possibilidade de o Senado retirar a taxação de compras internacionais aprovada pela Câmara na semana passada. Os deputados aprovaram a criação de uma taxa de 20% do imposto de importação sobre as mercadorias de até $50. Segundo Lira, não foi fácil votar uma proposta cujas narrativas criadas falam de uma taxação de blusinhas dos varejistas internacionais. Ele reforçou que o texto aprovado na Câmara foi fruto de um acordo entre governo, deputados e empresários, e disse esperar que esse acordo seja respeitado pelos senadores. O presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, que me informou que os partidos estavam se organizando para, através de um destaque ou um requerimento de preferência, restabelecer o texto do acordo. E nós esperamos aqui pacientemente que o Senado se debruce sobre a matéria. Agora, um fato importante é que as coisas, mais uma vez, têm que ter uma orientação única com relação aos acordos que são firmados entre as matérias que tramitam no Congresso Nacional. Arthur Lira afirmou que ainda deve pautar um pedido da bancada evangélica para o requerimento de uma urgência do projeto que equipara a pena de quem realiza aborto após a 22ª semana de gestação a quem comete homicídio. Segundo Lira, não há compromisso de se votar o mérito do texto. De Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Com a apresentação de Wesley Paiva, termina aqui o JD1 no ar de hoje, quarta-feira, dia 5 de junho de 2024. Essa é uma iniciativa do JD1 Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS. Para você ouvir novamente esta edição em podcast ou ainda acompanhar outras notícias aqui do estado, do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal www.jd1noticias.com. Uma boa quarta a todos e até amanhã.
Você ouviu? As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas.